Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Feliz Dia das Mães para você, mamãe rubro-negra. Hoje é o seu dia. Aproveite, o Flamengo já deu um presentão. A gente vai poder curtir ao lado da mamãe com uma vitória do Flamengo. Ufa, que maravilha. Que domingo mais calmo, mais tranquilo a gente vai passar. Graças a Deus. Parabéns, mamãe rubro-negra! Bom, Tite chegou a pedir demissão. Surge uma nova estrela. Protesto no início, apoio durante e festa no final. Eu vou pedir a você para que rode agora, deixe o seu like rapidinho, mete o dedo no like. Você gostou da vitória do Mengão ontem? Você gostaria que o Flamengo jogasse assim todos os jogos, com intensidade, dinâmica, velocidade, intensidade, força, garra? Gostaria? Então mete o dedo no like aí. Dá essa força para nós, inscreva-se no canal Família da Nação. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, olha que maravilha foi a partida do Flamengo. Flamengo que vinha jogando muito mal nos últimos 10 jogos. Você pegar um recorte de 10 jogos, o Flamengo jogou mal em todos. Vamos lá, Palestino, uma vergonha. Os dois jogos, hein, contra o Palestino, tanto do Maracanã que o Flamengo ganhou, quanto o que perdeu. Bolívar, Palmeiras, Bragantino, o próprio jogo contra o Nova Iguaçu, Atlético Goianiense, Milionários. Quer dizer, uma sequência de jogos em que o Flamengo não conseguiu jogar nem 10% daquilo que pode. E a torcida foi para a porta do Ninho fazer o famoso treme-treme, pediu a saída do técnico Tite e de membros da diretoria. A partida de ontem, ela começou com muitos protestos, várias faixas espalhadas, viemos pela camisa e não por vocês, mas vários e vários protestos. Apoio durante a partida, a torcida apoiou bastante, até porque o time ajudou dentro de campo, e festa no final com o resultado que o Flamengo literalmente atropelou o Corinthians. O Corinthians não viu a cor da bola. O Flamengo passa por cima, parecia que estava jogando contra o Audax do Campeonato Carioca. Mas é isso, gente. O Flamengo precisa se impor quando joga dentro de casa. A gente fala sempre isso. Aquele futebol moroso, lento, de passes para o lado, de falta de mobilidade, de movimentação na frente. Você vê, hoje foi completamente diferente. Ontem, na verdade, foi completamente diferente. Lohan entrou no time, deu um gás extra a essa equipe do Flamengo que precisava. E há quanto tempo a gente falava isso? Para que você abrir dois pontas de um lado e do outro, centralizar o Pedro, a bola não chega no Pedro, o Flamengo ficava com o meio-campo despovoado. Hoje, no jogo de ontem, em determinados momentos, o Gerson abria no setor direito, mas ele fechava o meio com muito mais força do que os outros jogadores que atuam por ali. O Gerson não jogou de ponta direita. O Flamengo, em muitos momentos, jogou com 4 jogadores no meio-campo. Então, o técnico do Corinthians ainda colaborou no primeiro tempo, colocando 3 zagueiros e deixando o meio-campo apenas com 2 jogadores. O Flamengo passeou no meio-campo. Um show do De La Cruz, um show do Lohan, uma ótima partida do Gerson. Esses 3 jogadores fizeram a diferença no meio-campo do Flamengo. Cebolinha do lado esquerdo desequilibrando. Ayrton Lucas fez um grande jogo. Por quê? Muito fácil de explicar. A gente assistindo o jogo lá de cima conseguia perceber nitidamente. Cebolinha caía em alguns momentos, fechava por dentro,
abrir o corredor para o Ayrton Lucas passar. É isso, gente. É simples. Futebol não é difícil, não. Se você tem movimentação dos homens que estão sem a bola para dar opção para os jogadores que estão com a bola, a coisa vai fluir. Tecnicamente, o Flamengo tem qualidade. E isso aconteceu na partida de ontem. Surge uma nova estrela, eu coloquei como tema, porque o Lohan, cara, que personalidade. O jogador entrar num momento delicado em que o Flamengo vive com protestos, a torcida protestando na porta do Ninho, a torcida protestando na entrada dos jogadores em campo, várias faixas, gritos. A entrada em campo foi tensa. Quem está acostumado ao Maracanã sabe, foi gritos de ordem. E o garoto de 17 anos não sentiu absolutamente nada, como se estivesse em casa jogando uma pelada. Ele substituindo um dos melhores jogadores do Flamengo dos últimos anos, o De Arrascaeta. E ele entrou e não teve problema nenhum. Deu uma assistência belíssima pro gol do Pedro, porque ele dá uma assistência, ele dá aquele tapa por baixo do jogador do Corinthians, deixando o Pedro numa condição de finalizar direto. E o Pedro, usando a parte técnica dele, ele finge que vai bater, corta o zagueiro, deixa o zagueirão sentado, bate e faz 1-0 pro Flamengo. É isso, Pedro, ele deu a opção de passe e o Lohan, com a qualidade que tem, enfiou a bola pro Pedro poder botar a bola para dentro. Se não há a movimentação do Pedro, o Lohan teria que tocar para trás. Então, assim, o futebol é um conjunto. Esse conjunto todo, essa engrenagem tem que funcionar. E ontem a coisa realmente funcionou de uma maneira muito positiva para o Flamengo. E aí, após o jogo, durante o jogo já muita gente me procurava, porque tivemos contato com uma pessoa importante no Flamengo na última sexta-feira, na hora do almoço. Vocês sabem, teve ali a convocação da seleção e eu almocei ali no Barra Shopping, né, ali onde geralmente eu sempre estou, e que fica ao lado da sede da CBF, e dei uma passadinha lá, e encontrei uma pessoa com um dirigente do Flamengo importante, e que me fez algumas revelações. Dentre elas, o que eu falei na live da última sexta-feira. A pessoa me garantiu e falou: Fábio, para de fazer pressão. Esquece, o Landim não vai demitir o Tite. Ele falava até ele mesmo chateado comigo. Por conta da gente estar criticando. Mas, pô, peraí, eu não estou criticando a instituição, eu não estou criticando o Tite especificamente, eu estou criticando o momento que o Flamengo vive e a gente tem que cobrar, cara. O Flamengo não pode perder para o Palestino e as coisas ficarem normais da maneira que estavam. Então o posicionamento de cobrança ele funciona. E aí essa pessoa garantiu que o clima era maravilhoso. Quem assistiu a nossa live sabe. O clima era maravilhoso, que o relacionamento dos jogadores com o Tite é maravilhoso, que eles não queriam perder essa relação, não queriam que o Tite saísse hipótese alguma. A diretoria, por conta dessa relação que o Tite tem com os jogadores e a sequência, o trabalho que está sendo realizado, eles não queriam e não iriam substituir o Tite. A gente falou sobre isso na live, só que teve um detalhe a mais. Segundo essa pessoa, e nós trouxemos na live de sexta-feira também, e por isso no Maracanã ontem foi um alvoroço danado, todo mundo perguntando pra gente sobre isso, o Tite chegou a pensar em pedir para sair do Flamengo. E aí eu perguntei, mas por quê? Por conta da pressão? A pessoa não soube dizer. E que na reunião ele colocou todas as cartas na mesa. Detalhe, o Tite pensou em pedir para sair e ele externou isso para o presidente, mas ele não pediu demissão. Ele não chegou a pedir. Isso foi muito claro. A maneira como eu coloquei sexta-feira e que também que a pessoa nos disse. Ele não chegou a pedir demissão. Ele disse que chegou para o Landim e disse que chegou a pensar em sair, porque que ele não estava conseguindo ajustar a equipe do Flamengo. E foi prometido a ele que o Flamengo iria se reforçar no meio do ano com jogadores de peso, jogadores que se encaixavam nesse perfil que ele pedia. Por exemplo, um ponta-direita que ele pede desde novembro e o Flamengo não traz.
E ele tem que adaptar ali. Bota o Bruno Henrique, hora coloca o Gerson, hora coloca Cada hora é um jogador que atua por ali. Luiz Araújo, enfim. Vários jogadores já passaram por aquele setor que ele não tem segurança em nenhum deles. Ele precisa de um reforço nesta posição. E um jogador que deu uma dinâmica maior, uma intensidade maior nesse meio-campo. Enfim, foi prometido isso a ele e a diretoria não aceita a saída do técnico Tite nesse momento. E aí, claro, a gente tem muitos amigos, pessoas que lá estavam, eu não consegui fazer a minha pergunta, até pelo posicionamento crítico que a gente vem tendo há algum tempo, mas alguns que nos acompanham fizeram. E aí, rapaz, vocês vão perceber da maneira que o Tite fala, que é mais ou menos por aí mesmo, que a gente tinha razão na nossa informação. E detalhe, nós vamos mostrar aqui para vocês. E detalhe, o Tite chegou a dizer no início da fala que a cada dia que ele fica no Flamengo é um dia a menos que ele fica no Flamengo. Que a carreira de treinador de futebol é assim mesmo. E quem estava lá notou um Tite triste, um Tite abatido. Isso aí é opinião de todos, tá? Todos que estavam na entrevista coletiva. A gente foi até após a entrevista coletiva conversando entre nós e tentando saber com assessoria e tal se o Tite está passando por algum problema familiar, porque ele chega a se emocionar em um determinado momento da coletiva, quando ele fala: quero mandar um beijo para minha esposa, porque amanhã é dia das mães e tal, e ele para e se emociona. Então isso seria a carga emocional de pressão que ele está sentindo. Ele é um cara experiente no Flamengo, ou ele tem um problema grave familiar? Sinceramente, a gente não conseguiu saber o que é. Mas prestem atenção como o Tite falou, e ele deixando muito claro que quanto mais dias ele passa como técnico do Flamengo, é um dia menos. E depois o Bruno Spindel faz questão de ratificar a permanência do Tite, conforme nós dissemos sexta-feira, diante de uma fonte da própria direção do clube. Prestem atenção. Área do Tite, caso não ganhasse hoje, estaria ameaçado, não estaria? Tem a questão da Libertadores também, da classificação, então é importante que se puder esclarecer. Obrigado. Primeiro, a função de técnico, eu tenho ela muito clara, que a cada dia que eu passo no Flamengo, é um dia a menos que eu vou estar no Flamengo. Mas quero fazer ele e quero ter todo o trabalho de uma forma muito digna e muito correta. Como tem sido o nosso dia a dia, o Bruno tem sido uma pessoa que está muito próximo para saber toda essa situação que a gente envolve e de saber que essas exposições, elas são, desde que elas sejam dentro dos limites do respeito. Como eu passei esses dias e como eu passo, vou te dizer como é que é o meu dia a dia. No meu trabalho, com os atletas, com a direção, com a minha esposa e com a minha filha. Esse é o meu dia a dia e esse que me fortalece. Da nossa parte, essa discussão passa muito longe do seu questionamento. Ele tem a confiança total, ele e a comissão técnica, a confiança total de todos dentro do clube, sobre todos os aspectos, sobre os aspectos profissionais, de trabalho, de relacionamento, de construção de relação de confiança entre as partes, com o staff, com os atletas. Então, assim, a gente confia muito no Tite, confia muito na comissão técnica dele, a gente vê coisas que, obviamente, são internas do clube, que a gente não pode externar, que dão mais confiança ainda no trabalho do que o desempenho e o resultado dentro do campo, e questões de caráter, de metodologia de trabalho, de forma de trabalho, que a relação de confiança entre as partes, e aí eu estou falando do presidente, do Marcos também, de mim, de todo o staff lá, é a melhor possível. Então, assim, isso aí nem passou nem 1 milímetro a milhões de anos-luz de distância. O que a gente quer é trabalhar juntos para trazer, ainda depois da conquista do campeonato estadual, que foram
6 finais nos últimos 6 anos, 4 conquistas, a conquista desse ano. A gente poder lutar para conquistar as competições que estão aí pela frente, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, e quem sabe, conquistando a Libertadores, disputar mais um Mundial esse ano. Bom, acho que está muito claro, né, a forma como o próprio Tite falou, né, não só o Tite, mas como o próprio, não só o Tite, mas como também o próprio Bruno Spindel no posicionamento, ele deixa claro que o pensamento da diretoria, ele quer ratificar isso, para mim é muito claro que ele está com o Tite do lado e ele quer passar essa segurança para o Tite, dizendo que, cara, estamos com você e tal. Nos bastidores ali, as pessoas dizendo que o Tite está passando por algum tipo de problema familiar. Mas a gente não pode falar sobre isso porque nós não sabemos. Isso aí não é algo que seja, né, que é isso e tudo, mas alguma coisa está acontecendo para ele poder ter chegado ao ponto de ter pensado e cogitado, inclusive, ter deixado o Flamengo e ter se emocionado até quando quis dar aí os parabéns pelo Dia das Mães para a esposa. Enfim, será que vamos ter paz? Feliz Dia das Mães para vocês, mamães rubro-negras. Deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras.